A paz do Senhor, meus abençoados e abençoados, amém. Glória a Deus, louvado, exaltado é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Principalmente os povos aí do TikTok, né? Principalmente as pessoas que me seguem. Glória a Deus. Irmãos, eu vou ler aqui um versículo aqui. Eu vi uma reportagem, um vídeo, né? Dos cientistas, né? Falando sobre um relógio. É a metade de um relógio. Nesse relógio tem 90 segundos para o apocalipse. Eles falam, né? Que o relógio aponta para o preparo do apocalipse. Aí tem lá 90 segundos. Irmãos, eu vou ler aqui um versículo das Escrituras Sagradas para vocês verem, né? Como é que é a situação. Jesus diz nas Escrituras uma seguinte frase: meu povo erra por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É o próprio Jesus que diz isso. Olha só, Mateus 24. O sermão continua. Exortação à vigilância. Olha só. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Outro versículo no mesmo capítulo 24, do 36 ao 40, não é? E 4. Outro versículo, olha só. Quer ver? E não perceberam, 39. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. 44. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir, a hora em que não penseis. Irmãos, escute. Os discípulos passam a perguntar a Jesus qual será o dia de sua vinda, da tua próxima, qual será o dia da vinda do Filho do Homem. Que Jesus sempre lhe falava, né? Sempre ele relatava sobre a vinda do Filho do Homem. O importante é que Jesus estava ali com os discípulos, físico, terreno, presente ali. E sempre falava de muitas coisas abertamente, né? E principalmente da vinda do Filho do Homem. E principalmente nesse versículo. Cientistas, estudiosos, teólogos, filósofos, vocês que gostam de desvendar a Bíblia Sagrada, vocês nunca vão conseguir desvendar ela. Vocês nunca vão conseguir interpretar ela. Vocês nunca vão conseguir discernir, interpretar e desvendar as revelações que tem nas Escrituras Sagradas. Oxente, irmão, por quê? Sabe por quê? As Escrituras ela vai nos revelar abertamente que o homem natural ele não discerne as coisas de Deus. Ó. Sabe o que é que Deus revela para vocês, cientistas, teólogos, filósofos, estudiosos? O homem natural, ele não discerne as coisas de Deus. Aí você fala assim, por quê, irmão? As coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. As coisas de Deus, irmãos, não são coisas materiais, coisas terrenas, coisas físicas.
As coisas de Deus, irmãos, as revelações, as profecias, as interpretações são coisas espirituais, coisas celestiais, coisas sobrenaturais. É por isso que as Escrituras ela vai nos dizer que o homem comum, o homem físico, o homem natural, o homem terreno, ele nunca vai definir, nunca vai conseguir interpretar as coisas de Deus, a não ser se ele estiver conectado com o Espírito de Deus. Para que o Espírito de Deus venha interpretar e revelar e definir as coisas através do Espírito Santo na vida dele. E o que eu acho interessante é que muitas pessoas estão acreditando, principalmente pessoas do TikTok, do YouTube, estão acreditando. Irmãos, que isso? Pessoas formadas em teologia, em bacharel, pastores, pregadores, diáconos, obreiros, missionários, levitas, bispos, presbíteros, profetas e outros mais. Pessoas que pesquisam 24 horas sobre os assuntos em Jerusalém, Israel. Pessoas que desvendam mistérios e estão caindo nessas coisas. Está caindo nesse negócio do relógio. Só porque são que estudiosos, cientistas, filósofos. Aí vocês estão acreditando. Olha só o que Jesus disse para os discípulos naquele dia, há 4 anos atrás. Porém, daquele dia e hora, quer dizer, aquele dia e hora, ninguém sabe. A hora da vinda do Filho de Deus ninguém sabe, ninguém imagina, ninguém conhece, ninguém está por dentro da hora da vinda do Filho de Deus. Ora, olha agora outro de novo, quer ver? Nem os anjos dos céus, nem os 3 sinais, que as coisas de Deus não são reveladas fisicamente, terreno, nem material. Segundo sinal, nem os anjos dos céus, quer dizer, nem os anjos que são celestiais, que são sobrenaturais, que são espirituais, criaturas celestes, criaturas puras, lapidadas, santificadas, renovadas, que nunca sequer viu o pecado, porque anjos nunca pecou, a não ser os anjos que foram lançados com o capeta. Mas os outros que estão lá em cima, que não se revelaram, são seres limpos. Então, olha o que Jesus deixa para nós. Nem os anjos, nem os serafim, nem os querubim, nem os anciões, nem os arcanjos sabem a hora e a vinda, o dia, a data, o ano e o mês do Filho do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vamos desvendar mais. Escute. Nem o filho. É brincadeira? Em primeiro lugar ele falou da hora, ninguém sabe. Em segundo lugar ele falou nem os anjos. Em terceiro lugar ele falou nem o filho. Quer dizer, ficou em terceiro lugar. A não saber a vinda do Filho de Deus. É brincadeira? Tá aqui, Mateus 24, versículo 36. Nem o Filho sabe. Quer dizer, o próprio Jesus, o enviado, o Messias, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o Cordeiro enviado por Deus, nem ele próprio sabe, nem a data, nem um ano, nem um dia, nem um mês, nem a hora do fim dos tempos. Foi proclamado, está proclamado, foi profetizado, foi revelado.
Vai acontecer. Mas ninguém sabe nem a hora, nem o dia, nem a data, nem o ano, nem o mês. Entendendo? Ó, e tem mais. Mas, unicamente, meu Pai, quer dizer, só o Pai sabe. Só o Pai sabe. Viu, cientistas, teólogos, filósofos, estudiosos? Só papai sabe, viu? Vocês não sabem de nada, não. Vocês podem ter um estudo avançado, em bacharel, em teologia, aprofundado em ciências, em esculpimento de matérias físicas, mas tem uma coisa. Sabe o que é que Deus diz nas Escrituras? Quando o homem querer ser mais que eu mudarei os tempos. Vou repetir de novo. Quando o homem querer ser mais que eu mudarei os tempos. Quando o homem querer ser mais que eu, que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu mudarei os tempos. Então, grave isso. Sempre quando você querer ser maior que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, sempre quando vocês querer ser sábio, querer desvendar, fique sabendo, você é deste tamanho. Às vistas do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Entendendo? Aí quer dizer, o próprio Filho de Deus, Deus não revelou a ele, não passou para ele, não mostrou a ele, não disse a ele, ocultou. Esse mistério está oculto. Só no dia decretado é que vai se revelar. Tá tudo escrito lá nos céus, irmão. Tá tudo escrito lá no livro da vida. Tá tudo escrito lá no livro, ó. A data, a hora, o dia, o ano, o mês da vinda do filho do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Entendendo? Então, se Jesus, o próprio Filho de Deus, não soube, imagine tu, pô. Imagine tu, terra, cinza, falha, errante, pecador, que não acredita em Deus, né? Que não acredita nos mistérios. Você quer estar acima de Deus aonde? Você quer estar acima dos anjos aonde? Você quer estar acima do Filho de Deus aonde? Você quer ser superior, o alto escalão ao Filho de Deus? Se é o próprio Filho, Deus não revelou a ele. Deus revelou tudo, mas esse negócio aí ficou oculto. Aí quer dizer que viu um homem, pó, cinza, falha, errante, carnudo, só porque tem um estudo teólogo, filósofo e é científico. Quer dizer que tudo que você fazer vai dar certo? Não. Está tudo nas mãos de Deus. Agora, o triste que eu acho é que tem muitas pessoas aí que ainda estão acreditando nessas besteiras, nessas imundícias, nessas mentiras. Sabe o que é que Jesus disse para os discípulos? Os discípulos chegam e perguntam assim a Jesus: Senhor, qual será a sua vinda? Qual será a vinda do Filho do Homem? Aí Jesus passa a dizer: acautelai-vos, acautelai, para que vós não engane. Quer dizer, fique esperto, fique atento, fique ligeiro, vigia, se liga nos céus, porque os sinais vão acontecer na terra. De tudo que vai acontecer, eu imagino Jesus falando para os discípulos agora e me usando para mandar um recado para você. Escute, fica atento, fica alerta, se liga, vigiai e orai, para que não caia em tentação, porque os sinais que vai acontecer antes da vinda do Filho do Homem vão acontecer na terra. Que quer dizer nação contra nação,
vocês estão vendo aí, né? Rumores de guerras, vocês estão vendo, né? Reino contra reino, vocês estão vendo, né? Mortes e mais mortes, vocês estão vendo, né? Terremotos e terremotos, vocês estão vendo, né? Pai contra filho, vocês estão vendo. Filho matando pai, pai matando filho, vocês estão vendo. Irmão contra irmãos, tanto dentro das igrejas, tanto fora, no meio dos familiares, vocês estão vendo. Agora vem o melhor. Olha que sinal maravilhoso Jesus dá para os discípulos, que vai acontecer antes da vinda dele. Ó, muitas mortes. Peste. Você sabe o que é peste? Praga. Doença. Fome. É brincadeira? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, quer dizer, se multiplicar o pecado. Multiplicando o pecado, a imundície, o engano, a abominação, a mentira, a idolatria, a heresia. Entendendo? Multiplicando as falsas doutrinas. O amor de muitos se esfriará, quer dizer, o amor de muitos se esfriará em buscar a verdade, em buscar o Senhor, em buscar o Espírito Santo, em buscar a verdadeira mensagem de Deus. É isso que esfriará muitos naquele grande dia. Entendendo? Você sabe por quê? Vocês estão vendo esses sinais na terra? Porque esses são os sinais que Jesus transmitiu que vai acontecer e tem que acontecer antes da vinda dele. Mas a vinda dele será o sinal nos céus. Jesus diz assim, ó, e glória surgirá nos céus. O sinal, do Filho do Homem, vindo com a tua glória, sentado à direita do Deus Pai, junto com seus anjos, com ranglor, clamor de trombeta, e recolherá todas as colhidas aos quatro cantos da terra. Eu vou repetir de novo que eu gostei. Ao sinal da vinda do Filho de Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Olha o sinal da vinda do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E surgirá nos céus o sinal da vinda do Filho do Homem, com rigor, clamor de glória, sentado à direita do Deus Pai, junto com seus anjos, com clamor de trombeta, e recolherá todos os escolhidos aos quatro cantos da terra. Gostou da revelação? Gostou? Jesus diz assim nas Escrituras: surgirão muitos falsos profetas, pastores, mestres, doutores, principalmente usando o meu nome, dizendo: o fim dos tempos está próximo. Surgirão muitos falsos profetas, doutores, mestres, falsos crentes, ou outras e outras pessoas, usando o meu nome, em meu nome, até dizendo que o tempo está próximo. Que tempo está próximo? Qual é esse tempo? Sabe qual é o tempo que eles estão dizendo que está próximo? É o tempo da vinda do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então é isso que eles estão falando, que a vinda de Jesus está próxima. Aí, mostrando para o povo, reloginho, caixão achado em Israel. Como é que é? O templo, terceiro templo levantado. O terceiro templo, tudo tem sua base específica. O terceiro templo, ele tem que ser construído para se cumprir o que está nas Escrituras Sagradas. Mas tem uma coisa: antes de Jesus vir,
vai ter que acontecer tudo para que o nome do Filho de Deus não venha a ser blasfemado. Amém? Glória a Deus. Louvado, exaltado é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que Deus nos abençoe sempre. Amém.